1 Crônicas, capítulo 8. Os descendentes de Benjamim e de Saul. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, e Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E Belá teve estes filhos: Adá, Gera, Abiúde, Abizua, Naamã, Aoá, Gera, Sefufá e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefe dos pais dos habitantes de Geba. E eles os removeram para Manaate. Naamã e Aías e Gera, este os fez remover e gerou a Uzá e a Aiude. E Saaraim, depois de os enviar na terra de Moabe, gerou filho de Uzim e Baara, suas esposas. E de Odes, sua esposa, gerou a Jobabe, a Zíbia, a Mesa e a Malcã, a Jeús, a Saquias e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefe dos pais. E de Uzim gerou a Tibuter e a Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Eber, Mizã e Semeder. Este edificou a Ono e a Lode e as aldeias da sua jurisdição. E Berias e Sema foram cabeça dos pais dos habitantes de Aijalon. Estes afugentaram os habitantes de Gater. E Aió, Sazaque, Jerimote, Zebadias, Arade, Eder, Micael, Ispa e Joa foram filhos de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Eber, Ismerai, Islias e Jobabe, filho de Elpaal. Jaquim, Zicri, Zabidi, Elianai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Sirate, filho de Simei, e Ispan, Eber, Eliel, Abidom, Zicri, Anã, Ananias, Elão, Antotias, e Ifideias, e Penuel, filho de Sazaque, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicri, filho de Jeroão. Estes foram cabeça dos pais, segundo as suas gerações, chefes. Estes habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua esposa Maaca. E seu filho primogênito Abidom, depois o Issis, Baal e Nadabe, e Gedó, Aior e Sequer. E Miclote gerou a Simeia. E também estes habitaram em Jerusalém com seus irmãos, bem defronte deles. E Né gerou a Cis, e Cis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Isbaal. E os filhos de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareá e Acais. E Acais gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel seus filhos, estes foram seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, foram Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, poderosos homens de valor, e arqueiros, encurvadores, armadores de arcos. E tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Primeiro Crônicas, capítulo 9. Habitante de Jerusalém depois da volta do cativeiro, os descendentes de Saul. E todo Israel foi contado por genealogias. Eis que eles foram escritos no livro rolo dos reis de Israel e Judá, os quais foram transportados à Babilônia da transgressão deles. E os primeiros habitantes que moraram na sua própria possessão e nas suas próprias cidades foram os israelitas, e os sacerdotes, e os levitas, e os netineus. E alguns dos filhos de Judá, e dos filhos de Benjamim, e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Otai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. E dos Silonitas habitaram Asaías, o primogênito, e seus filhos.
E dos filhos de Zerá habitaram Jeuel e seus irmãos 690. E dos filhos de Benjamim habitaram Salu, filho de Mesulão, filho de Odavias, filho de Asenua, e Ibnés, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micri, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos estes homens foram chefes dos pais na casa de seus pais. E dos sacerdotes habitaram Jedaías e Jeoriaribe e Jaquim. E Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, filho de Jarzera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. Como também seus irmãos, cabeça da casa de seus pais, 1760, poderosos homens de valor para a obra do servir da casa de Deus. E dos levitas habitaram Semaia, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Azabias, dos filhos de Merari, e Baquebacá, Eres e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf, e Obadias, filho de Semaia, filho de Galau, filho de Jedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, habitante das aldeias dos Netofatitas. E foram porteiros Salum, Acube, Talmon, Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até naquele tempo estavam de guarda à porta do rei do lado do oriente. Esses foram os porteiros dos arraiais, dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra de servir, e eram guarda das portas do tabernáculo, como seus pais foram responsáveis pelo arraial do Senhor, e guarda da entrada. Finéias, filho de Eleazar, antes era líder entre eles, e o Senhor era com ele. E Zacarias, filho de Meselemias, porteiro da entrada da tenda da congregação. Todos estes, escolhidos para serem guarda das portas, foram 212. E foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias, e Davi e Samuel, o vidente, os constituíram nos seus respectivos cargos. Assim eles e seus filhos tinham a supervisão das portas da casa do Senhor, na casa da tenda, por turnos. Os porteiros estavam aos 4 lados, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos que estavam nas suas aldeias deviam, de tempo em tempo, vir por 7 dias para servirem com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e estes tinham encargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam alojados ao redor da casa de Deus, cuja guarda lhes tinha sido confiada, e tinham encargo de abri-la cada manhã. E alguns deles estavam encarregados dos utensílios do servir, porque por contagem os traziam, e por contagem os tiravam. Porque deles havia alguns que tinham o encargo dos objetos, sim, de todos os utensílios do santuário, como também da farinha fina, do suco de uvas, do azeite, do incenso e das matérias-primas aromatizantes. E alguns dos filhos dos sacerdotes misturavam o composto das matérias-primas aromatizantes. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, o coraíta, tinha o encargo da obra que se fazia em assadeiras. E outro dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, tinha o encargo dos pães da proposição para os preparar todos os sábados. Destes foram também os cantores, chefe dos pais, entre os levitas, que permaneciam nas câmaras, isento de outros serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Estes foram cabeça dos pais, entre os levitas, chefes em suas gerações. Estes habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome de sua esposa Maaca. E seu filho primogênito Abidom, depois o Cis, Baal, Né e Nadabé, e Gedó, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou a Simeão, e também estes habitaram em Jerusalém, com seus irmãos, bem defronte de seus irmãos. E Né gerou a Cis, e Cis gerou a Saul, Saul gerou a Jonatas, a Malquizua, a Abinadab e a Esbaal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica.
E os filhos de Mica foram Pitom, Meleque e Tareia e Acais. E Acais gerou a Zaerá, e Zaerá gerou a Lemete, a Asmavete e a Zinri. E Zinri gerou a Moza, e Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, de quem foi filho Eleazar, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram seus nomes: Azricão, Bocru, Ismael, Seraías, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel. Primeiro Crônicas, capítulo 10. Filisteus vencem Israel, matam 3 filhos de Saul, flecham-no, ele se suicida, decapitam-no, penduram-no no muro de Bet-Seã. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus, e caíram mortalmente feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram de perto após Saul e após seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os atiradores com arco o acharam, e ele foi gravemente ferido pelos flecheiros. Então disse Saul a seu carregador de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos a escarneçam de mim. Porém o seu encarregado de armas não quis, porque temia muito. Então tomou Saul uma espada e se lançou sobre ela. E o seu carregador de armas, ao ver que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus 3 filhos e toda a sua casa. Morreu juntamente. E quando todos os homens de Israel que estavam no vale viram que eles haviam fugido e que Saul e seus filhos eram mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que, no dia seguinte, quando os filisteus vieram para despojar os mortos, acharam a Saul e a seus filhos caídos no monte de Gilboa. E o despojaram e tomaram a cabeça dele e as armas dele, e enviaram mensageiros através da terra dos filisteus em redor, para anunciar isto a seus ídolos e ao povo. E puseram as armas dele na casa do Deus deles, e a cabeça dele a fixaram no templo de Dagom. Valente de Jabe e Gileade atacam, trazem o cadáver, purificam-no por fogo e o sepultam. Portanto, tendo toda a Jabe de Gileade ouvido tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valorosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos e os trouxeram a Jabes. E sepultaram os seus ossos debaixo do carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da transgressão com que transgrediu contra o Senhor, a saber, contra a palavra do Senhor, a qual não havia preservado, protegido, obedecido, e também porque buscou o conselho de alguém com um espírito familiar para o consultar. E não buscou o Senhor, que por isso ele o fez morrer, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé.